A gente tem que tomar muito cuidado com a expectativa, tá? E a expectativa não pode ser altíssima para entender se vai ou se não vai ser um jogador a agregar como titular da equipe do Atlético, principalmente a nível de Série A. Ele é um jogador que tem destaque sim lá no Once Caldas, é um cara que bate bolas paradas, é um jogador que tem mostrado qualidade, passou por um momento de instabilidade, mas retornou a ser titular da equipe do Once Caldas recentemente. E aí eu fico me perguntando o quanto essa necessidade de adaptação e esse nível técnico que ele tem vai aparecer no futebol brasileiro. Numa Série B, caso seja esse o destino do Atlético, e a gente torce para que não, ele deve agregar um pouquinho mais. Numa Série A, eu custo a entender se vai ser um jogador a agregar realmente. Claro que é difícil de projetar, claro que pode chegar e agregar, e acho que pode ser uma possibilidade sim, mas eu não sei realmente quanto o Alejandro Garcia vai ser um jogador a ser utilizado com minutagem considerável pelo Atlético na próxima temporada. Mas tem uma possibilidade, e uma possibilidade importante, de uma possível venda do Bruno Zapelli. Claro que é uma possibilidade que a gente torce contra também, né? O Zapelli é um cara e vocês sabem que gosto muito do futebol do Zapelli, é um jogador que tem muita qualidade, é um jogador que é muito protagonista, é o melhor jogador do Atlético na temporada, em questão de nível técnico, em questão de entrega tática, em todas as questões, todos os fatores. O Zapelli é o melhor jogador do Atlético, mas caso o Zapelli saia, você perde essa característica de ter um armador. E tudo bem, o Zapelli é volante hoje, fato, verdade. Mas ele é um armador. Ele consegue, mesmo como volante, mesmo para trás, colocar os companheiros frente a frente com o goleiro, de cara pro gol, em condição de finalizar. Então ele, por se tornar volante, não deixa de ser um armador. E acho que, não sei se na mesma intensidade, não sei se com a mesma qualidade, mas em termos de característica, o Alejandro Garcia pode, quem sabe, na melhor dos casos, se assemelhar ao que o Bruno Zapelli tem entregado pelo Atlético recentemente, tá? O Alejandro Garcia é um jogador de articulação, é impressionante em momentos como ele consegue ter, e vi alguns jogos do Alejandro Garcia para poder falar aqui, logicamente, né? E é impressionante como ele enxerga opções de passe que você não enxerga, como ele coloca boas bolas enfiadas que você não colocaria, que a gente assistindo não nota e ele consegue notar. Ele tem um potencial grande nessa questão de articulação de jogo, não a nível do Zapelli, tá? Não, achava o Zapelli, antes de chegar ao Atlético, um jogador mais qualificado que o Alejandro Garcia, mas ainda assim acho que o Alejandro Garcia poderia vir a compor nessa característica.